Se você vive se distraindo, esquece o que começou a falar, começa 1000 coisas e não termina nenhuma, talvez você tenha TDAH. Ou talvez não. O que a gente mais vê por aí são pessoas se autodiagnosticando com TDAH. Então, nesse vídeo eu vou te falar o que é o TDAH, como ele afeta o seu cérebro e o que realmente pode te ajudar. Eu sou Arthur Marra, psicólogo, e fica até o final do vídeo que eu vou te dar todas as respostas que você precisa. O TDAH é o transtorno do déficit de atenção com hiperatividade, e é uma condição neurobiológica que faz o cérebro de alguém ser anatomicamente diferente, e com isso traz uma outra forma de pensar, ver o mundo e de se comportar. E aí isso afeta como o cérebro vai regular a atenção, a memória, a impulsividade, o controle das suas ações, que fazem parte das funções cognitivas, que são as habilidades que a gente usa para prestar atenção, aprender, lembrar de alguma coisa, se comunicar com outras pessoas. E como eu falei, no TDAH elas são alteradas. As principais que ficam talvez prejudicadas são a atenção, a memória de trabalho, o controle inibitório e o planejamento e a organização. Então são as habilidades que a gente usa para a gente prestar atenção, absorver uma informação, depois usar ela de novo, lembrar por alguma coisa por um curto período de tempo, se organizar, controlar a vontade de fazer alguma coisa ou não, e criar metas, fazer planejamentos para o dia, para a semana, para o mês. Mesmo tendo uma base neurobiológica, isso não quer dizer que o TDAH vai ter um exame, tipo um exame de sangue ou uma tomografia. E mais importante, não dá para você fazer um teste no TikTok, na internet, para você saber se tem ou não. Que eu já vi de diagnóstico, exame por aplicativo, chega a dar medo. Na verdade, o exame é clínico e é ideal que você faça algumas consultas com um neuropsicólogo, com um psicólogo e com um psiquiatra. Para que o teste, os exames sejam feitos, é preciso fazer uma investigação geral da vida da pessoa. Descobrir se a falta de atenção, a hiperatividade, ela vem desde a infância, se trouxe ou não prejuízos, se traz uma dificuldade real que atrapalha no dia a dia da pessoa e se ela está presente em outros contextos, não só um contexto específico. Então talvez naquela aula de matemática seja difícil prestar atenção, absorver a matéria, mas nos outros ambientes, nos outros contextos, você não tem essa dificuldade. Então isso não necessariamente é um sintoma de TDAH. E é preciso que não haja outro transtorno que pode causar também uma dificuldade de se planejar, uma dificuldade de atenção, então uma ansiedade, um sono ruim, tudo isso pode atrapalhar na atenção e não necessariamente ser culpa do TDAH. E aí para tratar o TDAH a gente pode usar algumas técnicas. São várias ferramentas, várias formas de se tratar. O que pode ajudar pode ser a medicação, a terapia e ajustes no estilo de vida, nos comportamentos. Podem deixar as coisas mais fáceis, mais simples. Os remédios eles vão fazer uma parte química ali no cérebro, estimulando algumas áreas, aumentando a dopamina e a noradrenalina nas áreas do cérebro relacionadas à atenção e ao planejamento. O remédio pode ajudar no foco, no planejamento e na motivação, mas só o remédio não é uma estratégia tão eficaz. Para isso a gente precisa de mudanças no nosso contexto, no nosso ambiente e algumas estratégias que a terapia pode trazer. A terapia pode te ajudar a se conhecer melhor, se entender, lidar com a frustração que pode acontecer durante esses momentos que a gente tem dificuldade de prestar atenção, de se concentrar, de fazer um planejamento. E além disso, nos mostrar técnicas e ferramentas que a gente pode usar para melhorar a atenção, o planejamento, a autorregulação, a organização. Então, se conhecer, entender como o cérebro funciona e como que você se comporta pode ser muito importante. E com isso você consegue criar estratégias personalizadas, aprender habilidades que você tem mais dificuldade e lidar com os desafios que você enfrenta. E alguns sinais do dia a dia podem ajudar a gente a identificar se existe ou não o TDAH. E é claro que esses não são sintomas, não são critérios para você ter o seu diagnóstico, mas podem ser indicativos que você precisa fazer uma avaliação com algum profissional. Então, se você tem dificuldade em terminar tarefas ou demora muito para fazer alguma coisa, pode ser um indicativo de uma dificuldade na memória, na atenção, ou se você esquece compromissos importantes o tempo todo. Você esquece algum evento ou acaba perdendo uma oportunidade por causa da sua falta de atenção e dificuldade de memória. Pode ser um indicativo também. Se você perde coisas com frequência, então às vezes perder uma chave acaba se atrasando, e aí de novo, tem consequências negativas por causa de uma dificuldade na atenção, na memória, uma dificuldade de ouvir até o fim quando uma pessoa está falando. Então uma dificuldade de atenção que te atrapalha na hora de conversar com as outras pessoas, de focar no que o outro está falando. Você se distrai muito durante uma conversa ou alguma leitura, alguma tarefa mais longa, também pode ser um indicativo. Também agir por impulso, na hora de comprar alguma coisa, na hora de falar alguma coisa e não é o momento certo.
ou na hora de tomar uma decisão sobre alguma coisa, ou se a sua rotina tá um caos e sem estrutura nenhuma. Então você não sabe o que que você vai fazer, você não se planeja, a rotina é meio bagunçada e no final do dia você tá cansado e não fez nada. E aí, como eu falei, talvez essa epidemia de diagnósticos de TDAH tem piorado por causa do uso do celular. Então a gente se distrai fácil, qualquer notificação tira a nossa atenção, principalmente se a gente está fazendo alguma tarefa chata, a gente vai querer mudar a nossa atenção, nosso foco realmente. Então as notificações a todo momento, o conteúdo rápido e instantâneo que a gente consome o tempo todo e essas novas mudanças que prejudicam a nossa atenção, nossa memória, podem estar atrapalhando e não necessariamente causando um TDAH, já que ele vem desde a infância. Então alguns ajustes na sua rotina, como melhorar o sono, diminuir o uso do celular, podem te ajudar na questão da memória, da atenção e evitar os desgastes na rotina que você acha que são por causa de um TDAH, que você mesmo se diagnosticou, e não uma dificuldade na atenção, na memória, enfim. Então ter TDAH não é simplesmente que você é uma pessoa distraída, é um jeito diferente do cérebro funcionar e que precisa de estratégias específicas para te ajudar. E se você se identificou com algumas coisas que eu falei, talvez seja a hora de buscar uma avaliação especializada. Mas agora, se você se considera uma pessoa ansiosa, clica nesse vídeo aqui do lado para aprender a lidar com esses pensamentos que surgem a todo momento e não te dão nem um pouco de paz. Até porque esse vídeo vai ficando por aqui. Então, muito obrigado e até a próxima.